Em março de 2020, aconteceu uma das maiores quedas dos últimos anos na Bolsa de Valores. Isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que ninguém nunca te falou. Também sei que isso já atuou nos momentos em que você estava decidindo por investir, principalmente comprar ações no mercado financeiro. Também sei que isso já atuou e de vez em quando atua quando você está naquela dúvida se vende ou não vende determinada ação. E muitas vezes, quando isso atuou sobre as suas tomadas de decisões, claro que você errou. Bora lá para a gente falar sobre quais são as emoções, como elas agem sobre a nossa tomada de decisão e como nós temos que agir e a gente possa obter mais êxito nos nossos investimentos. Você já se perguntou sobre o que influencia a sua tomada de decisões no momento de investir o seu dinheiro? Por se tratar do mercado financeiro complexo em termos de números, a sua resposta será que é a razão que influencia a sua tomada de decisões no momento de fazer um investimento ou de mudar as suas posições no investimento na bolsa de valores principalmente. Embora esse nosso entendimento até possa ter alguma fundamentação, na verdade, o que influencia a nossa tomada de decisões, não só a minha, nem só a sua, mas a de todo mundo, independente do país, independente do conhecimento, do nível de conhecimento, independente do nível de dinheiro, o que fecha a conta são as emoções. Ou seja, as nossas decisões, elas não são racionais. As nossas decisões são emocionais, principalmente quando se trata de dinheiro. Até mesmo em decisões de gasto que vão comprometer o nosso dinheiro. Aqui na tela nós temos o gráfico do Ibovespa, ou seja, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. Se você não entende de gráfico, não tem problema, eu vou explicar rapidamente para você. Aqui mostra o quanto que as ações estão se valorizando no mercado financeiro. A gente tem aqui a visão de últimos 5 anos. Nós temos de 2019 ao período de 2024. Eu quero dar destaque para você nesse período de 2020. Veja só, antes de 2020, as ações estavam numa crescente e exatamente em março de 2020 aconteceu uma das maiores quedas dos últimos anos na Bolsa de Valores. E por que que houve essa queda, essa ladeira abaixo aqui na desvalorização das ações? Não foi por questões econômicas, por questões financeiras das empresas, até porque aqui nós estávamos recém sendo informados do que estava por vir. Essa queda, que aconteceu em questão de 1 ou 2 dias, ela foi reflexo da saída das pessoas da Bolsa de Valores. Ou seja, o que quer dizer isso? Da venda das ações em grandes volumes por parte das pessoas que as tinham, com medo do que poderia vir pela frente e também com dúvida sobre o que iria acontecer naquele momento. E aí as pessoas foram lá, todas com medo, todas apavoradas, não sabiam como reagir, venderam as suas ações. Obviamente que estava sobrando ações no mercado, o preço obviamente que caiu e isso fez desvalorizar as ações por um período muito curto, que logo após retomaram o seu crescimento, ou seja, houveram pessoas que passaram a comprar novamente ações à Bolsa de Valores, o que fez os papéis se valorizarem e a chegarem aos níveis atuais. Claro que esse sobe e desce, ele é natural nos investimentos de renda variável. Mas eu quero que você preste muita atenção aqui sobre os efeitos das emoções sobre as nossas tomadas de decisão. E eu quero te falar aqui sobre algumas emoções. Vamos ver se você já sentiu algumas delas. Pois quando a gente fala de emoções, a gente precisa falar de sentimento. Nós não falamos de conhecimento, a gente fala de sentimento. E a gente tem aí um mix
de emoções, as emoções positivas, e do outro lado, nós temos as emoções negativas, aquelas que parece que nos freiam no momento quando estamos à frente de uma possibilidade de investimento. Por muitas vezes, esses dois tipos de emoções, tanto positivas quanto negativas, atuam no mesmo momento e nos geram muita confusão, muita insegurança, né? A gente não sabe o que faz. A emoção que agir mais forte sobre nós vai ser a vencedora que vai orientar a nossa decisão. Então vamos entender um pouco das emoções positivas. Olha só, a esperança. A esperança, ela se apresenta no momento que a gente cria uma expectativa de que o investimento irá gerar lucro, ou seja, todo investidor, toda pessoa que compra ações, por exemplo, na bolsa de valores, ou mesmo investe o seu dinheiro na renda fixa, CDB ou qualquer outro papel, cria uma expectativa de que aquele investimento vai gerar resultado, ou seja, ninguém entra para o campo de investimento para perder dinheiro, com essa expectativa de perder dinheiro. A segunda emoção positiva que eu separei para a gente olhar aqui é o otimismo, ou seja, a crença de que o mercado de ações ou a economia, no sentido geral, irá melhorar, ou seja, as ações irão subir, ou a taxa de juros irá cair, a inflação irá se conter. Então existe uma carga emocional que se chama otimismo. Basta você ver, por exemplo, quando é anunciada uma notícia de redução da taxa de juros. Por menor que essa redução seja, a notícia de forma qualitativa, a notícia de que a taxa de juros está caindo, já cria um otimismo no mercado, na economia. O efeito emocional que uma notícia dessas traz é muito maior do que a própria redução da taxa de juros em si. A terceira emoção que eu trouxe para a gente olhar aqui é o momento da euforia. A euforia nos traz uma sensação de entusiasmo e alegria com o sucesso do investimento. Por vezes a gente olha aquele gráfico crescendo, todo verde, nos cria uma sensação de entusiasmo e alegria, nos convidam a comprar aquelas ações. E eu não sei se você observou, mas nos exemplos que eu trouxe aqui, por mais que a gente olhou para números, olhou para gráficos, na verdade, o que eu explorei, a esperança, quanto o otimismo, a euforia, né, que nos cria um entusiasmo, aquela sensação de que aquela ação ela deve-se ser comprada, né? Aquela sensação de que é o momento de colocar o dinheiro naquela ação que está crescendo, está verdinha, está maravilhosa, e como é que eu vou perder essa oportunidade? Agora, eu quero saber de você, se você já vivenciou algum momento dessas emoções agindo sobre a sua tomada de decisão, sobre aquele momento que você estava à frente de um possível investimento. Já houve a atuação de alguma emoção positiva sobre as suas decisões? Agora nós vamos passar para as emoções negativas, que eu trouxe também o resumo de algumas emoções aqui. Entre elas é o medo, como a gente viu no gráfico do Ibovespa há pouco, o medo age sobre as pessoas e as pessoas reagem com as suas atitudes. Naquele momento, o medo de não saber o que ia acontecer com o mercado, com a economia, com o mundo em si, o medo falou mais forte, mais alto, e as pessoas reagiram fazendo o quê? Vendendo as suas ações. E muitas delas perderam dinheiro, pois talvez não estava no melhor momento de venda das ações. Quanto dinheiro essas pessoas perderam? Então o medo, ele está frequentemente envolvido nas nossas tomadas de decisão. A ansiedade, ela é a preocupação então com o futuro do investimento. Você não sabe se aquela ação vai crescer, se aquela ação vai cair. Você escuta notícias do mercado e aí você começa a ficar ansioso, começa a não dormir à noite, fica preocupado, né? Não sabe o que vai acontecer, muita dúvida, é gente dizendo que a ação vai cair, é gente dizendo que a ação vai subir, vai aumentar. E aí você fica naquele processo de ansiedade, toma uma decisão, na maioria delas
de forma precipitada. E depois você vê, poxa, eu não deveria ter vendido as ações naquele momento, ou não deveria ter comprado a ação naquele momento. Outra emoção, e essa está muito presente, principalmente nas pessoas que investem no day trade, é a ganância, é o desejo excessivo de obter lucro. Esse desejo obsessivo, essa ganância, nos tira todo o campo de visão. A gente fica focado somente em querer obter lucro, e muitas vezes nós o obtemos, mas ele não é contínuo, e a gente se ilude, acha que porque em algum momento a gente já conseguiu lucro com aquela ação, a gente vai seguir comprando e vendendo e comprando ela. Até o momento que as ações caem de forma muito abrupta, e aí a gente se dá conta que a gente perdeu muito mais do que a gente ganhou. E isso a gente pode perceber nesse gráfico que eu mostro as ações da Magazine Luiza. Por exemplo, você imagina quando elas estavam aqui, logo depois daquele evento de 2020, começaram a valorizar, muitas pessoas ganharam, obviamente, dinheiro nesse período. Se você não tem noção do que pode vir pela frente, do que você está vivenciando, se você deixar a ganância atuar aqui, pura e propriamente dita, olha o que acontece, e muitas pessoas perderam dinheiro aqui, querendo obter mais lucro da compra e venda das ações da Magazine Luiza. E a quarta emoção negativa, eu coloquei aqui até como frustração, mas a gente poderia substituir ela pela raiva. Ou seja, a raiva, a gente vai sair chutando porta, vai sair chutando parede, porque vem aquela frustração com o desempenho do investimento. A gente se dá conta que perdeu dinheiro. A gente se dá conta que fez uma decisão errada com as nossas aplicações, com os nossos investimentos. E aí tem muitas pessoas que não querem nem ouvir falar de bolsa de valores, porque elas ficam com tanta raiva, em algum momento perderam dinheiro e elas não querem mais nem saber da bolsa de valores e começam a entender ou conceituar que a bolsa de valores é um lugar que se perde dinheiro. E elas ficam com raiva e não querem nunca mais saber desse tipo de investimento. O fato de nunca mais querer saber desse investimento é uma decisão que é influenciada por uma emoção que em algum momento startou, né, agiu nas nossas decisões, como por exemplo a raiva seguida de uma frustração com um desempenho não tão legal. E aí vem aquela pergunta, mas e o que fazer para compreender como as emoções estão agindo no momento da decisão? Olha, a primeira coisa é você ter o controle emocional, né? Você ter a inteligência emocional, você saber qual é a emoção que está agindo naquele momento. Você percebe alguns sinais, que as mãos estão suando, por exemplo, que a sua boca fica seca, né? Que o seu coração começa a palpitar mais rápido. Todos esses são sinais do nosso corpo, por exemplo, que estão refletindo as nossas emoções naquele momento. Entender qual a relação desses sinais corporais, dos sinais dos seus movimentos. Talvez você comece a falar mais alto, talvez você toma mais um café, talvez você sai da frente da plataforma de negociação, decide voltar depois, enfim. Tudo isso são comportamentos que são reflexos das nossas emoções. Ou até mesmo aquela ansiedade, aquela pressa em fazer a compra, mas sem mesmo explorar o racional, o lógico daquela determinada ação. Então, o primeiro ponto é você se conhecer melhor, ter a inteligência emocional e ter o controle emocional. Saber controlar. Como você vai controlar uma determinada ansiedade? Como você vai saber controlar um determinado otimismo? Por que você está com um otimismo tão grande em relação a essa empresa que você quer investir? Por que você está com uma ansiedade tão grande? Vai dar uma caminhada, dá uma acalmada nessa emoção, vai pensar um pouco melhor. Nada melhor do que uma noite para você conseguir no dia seguinte tomar uma decisão com a cabeça fria. Outro ponto que você precisa reforçar, né, é a busca de conhecimento. Nada melhor do que você aumentar o seu conhecimento acerca do mercado financeiro,
acerca daquela empresa que você quer investir, estude a empresa, entenda quais são as suas estratégias, entenda o histórico das ações, né? Como se comportaram ao longo do tempo, o que o mercado está falando sobre o futuro dessa empresa, o que o setor onde ela está atuando espera em relação à economia. Compreender tudo isso forma um conjunto de conhecimento que vai ajudar você a ter mais clareza. Se você está com dúvida, não coloque o seu rico dinheiro em uma ação, em um investimento que você desconhece. Isso é igual a você se atirar de um prédio de 80 andares sem nenhuma proteção e não saber, não conhecer a real altura, desde o ponto que você está saltando até o chão. E falando em conhecimento, eu estou disponibilizando aqui, abaixo desse vídeo, uma apostila recheada de conhecimento técnico para você aperfeiçoar as suas decisões sobre os investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Uma apostila com 100 páginas de conteúdo recheado para você entender como funciona cada produto na área de investimentos. Clica aqui embaixo e pegue a sua apostila. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, já fica aquele convite para você se inscrever no canal e também para você dar o seu joinha, o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E como eu gostei da tua companhia, eu já estou deixando um outro vídeo aqui no centro da tela. Clica no banner aqui que eu já estou te esperando lá.